Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o Horário da Tarô, seu canal de tarô. Na noite de hoje eu estou trazendo para vocês uma leitura atemporal com 3 opções. A ideia aqui é você pensar numa situação e a gente vai pedir orientação para a espiritualidade. Então, na opção 1 a gente vai ter essa pedrinha aqui, que é um quartzo. Depois a gente vai ter uma ametista e outra drusa de quartzo transparente. Eu já vou começar a leitura. Vamos pedir orientação para a espiritualidade. O deck que eu vou estar usando é esse aqui, que é o Tarot del Toro. Então vamos lá, peço licença à espiritualidade para estar trazendo uma orientação no dia de hoje, no seu momento atual. Espero que o áudio esteja saindo direitinho. Vamos lá, a mensagem para o seu momento atual. Aqui o baralho já vem abrindo com 3 arcanos maiores, os enamorados, a morte e o pendurado. Então, pessoal, aqui ó, na base do baralho, os enamorados com a morte e o pendurado. Aqui já vem falando sobre uma decisão que você teve que tomar no seu momento, trazendo uma finalização de um período de estagnação. Quer dizer que a sua vida está começando a tomar jeito, tomar forma, movimento. Você precisou atravessar essa situação para você conseguir um equilíbrio também entre o dar e o receber. Também fala muito aqui a tiragem sobre você conseguir superar obstáculos e aprender por meio de toda essa situação que muitas vezes vai ser necessário deixar atrás coisas que já não somam mais, situações que não estão sendo equilibradas para o seu caminho, para a sua vida. A lição de aprendizado dessa situação inteira aqui vem falando sobre isso. Não basta a gente dar e se doar demais, é necessário a gente aprender a receber também, na mesma proporção. Pois tudo aquilo que a gente faz pelos outros precisa voltar de algum jeito. Senão você sempre acaba no desgaste, você sempre acaba no cansaço. E isso não é bom. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que você precisa sempre estar fazendo algo ou recebendo algo em troca. Pois dar demais não é bom. Se você dá tudo aquilo que você tem, você fica sem. Então sempre existe um movimento circular. Tem que haver um movimento circular entre o dar e o receber. Sempre na mesma proporção, senão vai ficar pesado para você ou pesado para outra pessoa. Então o que eu preciso que você entenda dessa situação que você atravessou foi justamente isso. Foi necessário você atravessar essa situação para você conseguir colocar limites em você e nos outros e aprender que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E tá tudo bem. Só que no caso você precisa aprender a controlar o que você está dando e o que você está recebendo. No fundo do baralho a gente tinha um as de paus, que fala também sobre uma nova direção. Então provavelmente depois disso que você atravessou aqui, você conseguiu justamente encontrar um norte, tirar você de uma estagnação, trazer uma sensação de vitória. Aqui ó, vem falando sobre um novo início, um novo ciclo, uma finalização. Eu vejo essa carta aqui do mundo, nesse baralho aqui, faz eu lembrar muito de um casulo de borboleta. Quando a borboleta está começando a sair de dentro do casulo para poder voar, o voo da borboleta. Eu vejo que foi isso aqui. Pagem de ouros. Vem falando também sobre uma renovação material. Eu vejo muito o Pagem de ouros como uma descoberta de alguma coisa, uma nova oportunidade também, ou um novo jeito de ver as coisas, ver a situação. A gente tem aqui, ó, temperança com 6 de copas, falando sobre equilíbrio emocional. Também tem a ver, pode que essa situação aqui que eu esteja falando esteja relacionada com relacionamentos, mas eu não falo somente de relacionamentos amorosos, eu falo relacionamentos em geral. Até mesmo pode estar falando sobre trabalho, porque tem um Pagem de ouros aqui. Então você, por exemplo, estava numa empresa, aí você saiu da empresa porque você estava sentindo que não estava recebendo o que você merecia. Vem falando muito sobre merecimento essa tiragem aqui da pedra número 1 da primeira opção. Eu sinto que é uma fase na que a pessoa que se identificou com essa tiragem aqui, ela está aprendendo o seu valor, os seus potenciais. Eu sinto que é isso que está falando essa tiragem aqui. É uma pessoa que está começando já uma fase onde o que não for recíproco a pessoa está cortando da vida e deixando para trás.
Até porque tudo isso que não é recíproco para você gera uma estagnação, uma paralisação, gera perdas. Aí pode ser perdas financeiras, emocionais, inestabilidade, tá vindo muita palavra inestabilidade, devido à falta de reciprocidade nos relacionamentos, sejam eles do tipo que for. É preciso prestar mais atenção no que você está recebendo e se isso é igual do que você está dando. Porque é preciso ter esse movimento circular entre o dar e o receber. E se você dá de forma desmedida e não recebe, isso gera, sinto aqui a palavra miséria, pobreza, falta, carência. Pode ser isso também, um sentimento de carência, um abandono talvez, que possa estar gerando esse sentimento de ter que fazer demais pelos outros. A Imperatriz sai agora. Então, talvez você sinta que precisa se colocar no papel de mãe das pessoas, ou alguma coisa do tipo. Mas o que eu venho sentindo aqui com essa tiragem é que você precisa ser sua própria mãe, na verdade, né? É sobre se nutrir, se cuidar, se colocar em primeiro lugar, porque a Imperatriz, ela é uma pessoa que ela é muito próspera, ela é muito abundante, ela é fértil. Só que é porque ela reconhece o seu valor. Então eu sinto que esse processo que você está atravessando ou atravessou é justamente para você se colocar no lugar da Imperatriz. Pode ter sido alguma situação muito dolorosa, que você sentiu no mental principalmente. Realmente, estamos falando aqui sobre uma pessoa que está se valorizando, começando a reconhecer o próprio valor, saiu a Rainha de Ouros aqui também. Então, eu sinto que essa situação foi necessária mais do que nada para você conseguir reconhecer o seu valor. No fundo do baralho tem um Rei de Copas, aqui, que vem falando também sobre justamente isso daqui. Sobre uma pessoa que reconhece seu valor, suas emoções, se prioriza. Então, o que eu vejo aqui na tiragem número 1, na primeira opção, é justamente isso. Um processo doloroso na vida da pessoa que escolheu essa opção, mas que foi necessário atravessar para a pessoa reconhecer o seu valor e o seu lugar. Vou estar indo agora para a segunda opção. Vamos fazer a opção da ametista. Para essa opção, eu vou estar usando o Tatu Tarot, que é outro deck. Vamos ver o que a espiritualidade vai querer falar para a pessoa que escolheu e se conectou com a segunda opção. Lembrando que isso aqui é uma leitura geral. Se você quiser uma leitura específica com a sua energia para o seu momento, com orientações específicas para você, eu vou deixar na descrição do vídeo meu contato, meu Instagram e meu número para você estar entrando em contato comigo para poder estar agendando sua consulta. Vamos ver o que está acontecendo aqui com a pessoa que escolheu a segunda opção. Nessa segunda opção, vem falando aqui, temos na primeira linha 3 de ouros com o carro, o diabo, Rei de paus, 9 de espadas e 8 de copas. Eu sinto que teve uma pessoa aqui que tentou construir alguma coisa, só que não deu muito certo não, gente. O que está mostrando aqui foi que gerou foi uma perda, um desgaste. A pessoa entrou numa ilusão, talvez, se sentindo aprisionada. O que eu vejo aqui é que você estava construindo alguma coisa, estava com pressa para construir alguma coisa, procurando alguma solução, só que o que você tentou fazer gerou foi uma prisão. Porque eu estou pegando muito a energia do diabo como alguma coisa aprisionando a pessoa. Sinto que você teve que agir de uma forma muito madura para conseguir deixar isso tudo para trás, principalmente porque isso gerou muito desgaste a nível mental. Tem o 9 de espadas aqui, fechando a tiragem com o 8 de copas. E o 8 de copas justamente vem falando porque a pessoa deixou para trás
uma coisa que gerava insatisfação emocional a ela, mesmo tendo uma certa estrutura, a pessoa simplesmente foi embora. Ela deixou para trás essa situação aqui. Então, por mais que você tenha investido tempo, dinheiro, recursos, alguma coisa que gerou desgaste a você, você simplesmente continuou o seu caminho, deixando para trás toda essa situação. E a espiritualidade está vendo muito amadurecimento da sua parte para poder conseguir avançar nesse caminho aqui. A pessoa da segunda opção, então, está passando ou passou por uma situação de muito desgaste. Uma certa dualidade, que o carro com o diabo fala sobre uma prisão, sobre dúvidas também, muita agitação, muita movimentação, gerando desgaste, porque a combinação dessas duas cartas, ela vem seguida de um 9 de espadas, então isso gera ansiedade, depressão, tristeza, sensação de aprisionamento, de perda, insônia, pesadelo, tudo que tem a ver relacionado com a ansiedade, com o mental da pessoa. Nove de espadas não é uma carta positiva. Do lado do carro e do diabo, ela também fica mais no polo negativo dela, negativando também as outras duas cartas. Então aqui tem um carro negativo, um diabo negativo também. Eu sinto que foi muito pesado. Oito de ouros com o pajem de copas. Oito de ouro com pajem de copas vem falando aqui sobre uma situação. Também eu sinto que fosse alguma coisa relacionada com dinheiro. Tem a ver com bens materiais. Pode ter sido uma perda material. Ou que você estava inocente nessa situação e acabou tendo perdas financeiras ou aprisionado financeiramente numa situação. Mas não foi uma situação legal. Você teve que se segurar na espiritualidade, que vem o sete de paus com a suma sacerdotisa. Essa combinação aqui, ela vem falando que você só conseguia contar com a espiritualidade. Você teve que segurar na espiritualidade para poder sair dessa situação aqui, porque você não podia contar com mais ninguém. São tudo cartas de pessoas solitárias, no caso. Todas as cartas que aparecem aqui são pessoas sozinhas. Oito de copas, nove de espadas, sete de paus. E a espiritualidade só segurando a barra para você conseguir avançar, não sucumbir nessa situação. Talvez foram promessas falsas, porque aqui tem o três de ouros, que o baralho já começa contando sobre uma situação na que você estava com mais pessoas, só que daí para frente foi só para trás. Que começou a gerar apego, aprisionamento, dependência. Talvez foram promessas de muitas coisas, de ajuda. E isso só foi se estendendo, acarreando, levando você a um aprisionamento, perdas materiais, ansiedade, depressão, cansaço. Mas você deixou toda essa situação para trás. Aqui virou alguma carta que eu vi. Aqui, ó. Poxa, ainda bem, ó. 10 de copas. Então, isso aí vai acabar ou já acabou. Eu sinto que é necessário fazer alguma coisa para poder limpar essa energia, porque a energia ainda tá aí. Ficou essa sensação amarga na boca. Mas não tem problema não, que a espiritualidade tá vendo. Que a gente muitas vezes confia nas pessoas e é,
4 de ouros na base, eu sinto que é para você se segurar na espiritualidade. Se pegue com a sua espiritualidade, seja ela qual for, seja a fé que você tiver, seja ela independente disso aí. Seria bom você fazer algum banho de ervas, pedir aconselhamento. Teria que ver a sua vertente espiritual que você segue, se for mística, se for evangélica, católica, independente do credo da pessoa, no que ela acredita, se ela acredita em anjo. Seria bom fazer alguma coisa para cortar ou limpar. Realmente, tem alguma coisa aqui que ainda tem esse sentimento no coração. Talvez você possa ser uma pessoa que guarda muito para você. Seria bom fazer uma terapia para poder conversar, ou alguma pessoa de confiança para contar o que você está sentindo. Se bem que aqui eu sinto muito que é uma questão de isolamento da pessoa ser muito autossuficiente, independente, e aí já fica mais difícil para a pessoa poder desabafar. É, realmente. Rainha de paus, a pessoa é muito autossuficiente, então ela resolve o problema sozinha. Então, nessa segunda opção aqui, o aconselhamento seria para a pessoa procurar ajuda, mas uma ajuda de confiança profissional, ou se for uma sensação de alguma coisa que tem a ver com espiritualidade, também pode ser uma ajuda de um sacerdote, alguma coisa do tipo, para poder ter uma ajuda no sentido de o que eu posso fazer para tirar essa energia, para movimentar essa energia. Eu não posso recomendar coisas que eu faço por uma questão energética da pessoa, mas seria bom ou fazer uma tiragem mais pontual e específica para poder ver alguma solução, para ver sobre o que está falando mais especificamente o jogo e poder dar uma orientação mais clara de como fazer essa energia se dissipar, cortar ou alguma coisa assim. Porque eu sinto que a vida da pessoa também está meio um pouco estagnada. A pessoa fica meio assim parada, meio presa, fica meio desconfiada com medo das pessoas, de confiar de novo. Aí fica complicado mesmo a vida andar. Mas é isso, para a segunda opção as orientações são essas. Procure ajuda, não guarde para você. Você tem pessoas com as quais você pode contar realmente. Então seria bom procurar uma ajuda, até mesmo do profissional, se for o caso, se você achar necessário. Vamos para a opção 3 agora. Deixa eu ver o que eu vou usar. Vou pegar esse outro aqui. Vamos para a opção 3. Vamos ver o que vai contar. Essa última opção. Meus vídeos não são muito compridos, gente, porque a ideia aqui é fazer uma tiragem geral, não é específica, e como são muitas energias, as pessoas precisam separar e discernir se é para elas a mensagem ou não. E aí cabe a cada um saber interpretar as mensagens que são faladas aqui. Vamos lá.
Agora, pelo que eu vejo nessas opções da tiragem de hoje, eu tô vendo que aqui tem muita gente que tá desconfiada, insatisfeita, meio sentindo essa energia meio geral, na verdade. Pessoas meio solitárias, desconfiadas, que perderam a fé um pouco também. Nessa última tiragem aqui, na última opção, eu vejo que é uma pessoa que pode estar relacionado a trabalho, porque vem muito ouros aqui. Essa pessoa aqui, por mais que ela não tenha grandes luxos, que é o que eu vejo aqui nessa tiragem, é uma pessoa muito focada, muito centrada, muito objetiva, e isso é muito bom, realmente. A pessoa tem uma família, tem estabilidade emocional, tem uma plenitude, mas eu sinto que essa pessoa ela tem muitos planos também. Eu sinto que é uma pessoa que sente que a vida dela já chegou num patamar assim que já não consegue mais avançar. Mas eu sinto que vai haver uma renovação. É preciso que a pessoa que se identificou com essa última opção aqui, ela faça um processo de isolamento. As três tiragens vêm falando sobre isolamento, só que existem isolamentos que são mais perigosos que outros. Nesse caso aqui, eu vejo que a pessoa precisa realmente se isolar, porque ela já está tendo muitos insights e muitas ideias novas e renovação, e a espiritualidade vai dar essa opção a ela, essa oportunidade que ela está querendo, que ela está precisando, para ela poder avançar no que ela está querendo se propor fazer, seja mudar de emprego, mudar de casa. A espiritualidade aqui vem pedindo para você manter silêncio sobre os seus planos. Eu não sou muito de tirar. Realmente. Aqui, ó. Saiu o sete de espadas com a imperatriz. Eu não sinto essa carta negativa, o sete de espadas, que geralmente fala sobre negativo. Mas nesse caso aqui, eu vejo que você precisa fazer os seus planos em silêncio, colocar em prática seus planos em silêncio. A espiritualidade está te dando uma opção aqui, uma oportunidade para você conseguir. E vai ser muito bom para você. Você tem todo esse potencial, é como que a pessoa está gestando o seu futuro, a sua vida, o que ela quer para ela, mas é preciso que você guarde para você, porque nem todo mundo vai se alegrar sobre os seus novos planos. Dois de copas. Nossa, muito leve a energia dessa última tiragem. As primeiras duas foi bastante complicado, porque pode ter havido traição, coisas do tipo, mas nessa terceira aqui eu vejo que a pessoa ela já tá conseguindo sair desse emaranhado, mas é preciso você fazer tudo em silêncio, não contar para todo mundo não. O dois de copas aqui, eu vejo que ele é para você você sabe com quem você pode contar. Então não é bom que você fale para todo mundo, porque você sabe quais são as pessoas que você precisa. Oito de copas. Você realmente vai deixar para trás uma situação para poder avançar com os seus planos, seus projetos. Talvez isso também vai ser necessário deixar pessoas ou lugares para conseguir colocar em prática o que você quer. Cinco de espadas com o julgamento. Realmente, cinco de espadas com julgamento. No fundo do baralho, quatro de paus. Cinco de espadas com o julgamento. Eu estou tendo dor de cabeça porque eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Meu bem. Talvez você precisa realmente. Eu sinto que aqui a pessoa tá tipo num processo de parto. Sabe quando estoura a bolsa e você precisa começar com todo esse processo de
de fazer, ir pro hospital, e a criança começa a nascer. Eu sinto que fosse bem isso aí que tá acontecendo aqui. Quando você tá grávida, você vai ter um filho. Você não chama a família inteira para ir ver você ter o seu filho. Você chama pessoas pontuais, específicas. E então eu sinto que você está fazendo o seu próprio parto. É como que você está nascendo novamente nessa situação aqui. Então, existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que conseguem fazer isso no caos, mas pelo que eu vejo aqui, você é uma pessoa que precisa de silêncio, ordem, tempo para poder manifestar as coisas. Então, você está no processo de manifestação da sua nova realidade, da sua nova vida. Você sabe com quem você pode contar. Então, você precisa focar mais no que você quer, nos seus objetivos e não tanto no que você vai perder. E quando a criança nasce, ela tá confortável na barriga da mãe. E ela não quer perder isso aí não, realmente, ninguém quer. Mas tudo que ela pode alcançar nascendo e saindo para fora, ela não vai ter dentro da barriga. Então, assim, que a mensagem é essa. Esse último grupo que escolheu a pedra 3. Você está num processo maravilhoso de nascimento ou renascimento no caso. Você tem todo o potencial para renascer para uma nova vida. Mas é necessário você deixar para trás algumas coisas, principalmente apegos a coisas pequenas. E vai ser maravilhoso o seu processo. Tá dando muita dor de cabeça, mas é normal. É que nem a dor de parto, para nascer vai doer. Mas depois que nasce é o alívio, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. Então, eu sinto que é isso, um projeto novo que está custando bastante, mas que depois que essa bicicleta começar a andar vai ser maravilhoso, vai ser só felicidade e alegria. Então, foque mais nas coisas boas e não tanto nas coisas que são necessárias. É como dizem que primeiro para haver ordem é preciso desorganizar tudo, né? Então, quando você vai arrumar seu guarda-roupa, você tem que tirar toda a roupa dele. Então eu sinto que é isso. Só que a satisfação que dá quando você vê o seu guarda-roupa todo dobradinho, com um cheirinho gostoso, é muito melhor. Então, não foque no que você vai ter que tirar do guarda-roupa. Foque no guarda-roupas limpo, organizado, cheiroso. E é basicamente isso que vem falando que essa última tiragem. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira do canal, mas assim que eu tiver um tempinho eu já vou voltar para fazer tiragens mais extensas e talvez usar mais decks. Esse aqui vai ser só o primeiro teste. Muito obrigado por me assistir.